Estamos juntos, mais uma vez, desfrutando da mesa, desfrutando das riquezas do corpo de Cristo. Cada reunião é tão importante. E essa é uma reunião muito importante. Por quê? Porque o Senhor está aqui. Nós, individualmente, somos virgens e desfrutamos o noivo. Mas numa reunião como essa, nós somos coletivamente a noiva, desfrutando do noivo. Você pode imaginar, então, a alegria do Senhor. Ele está aqui, olhando para sua noiva. Sua noiva amada, sua noiva que está se preparando para casar-se com ele. Ele está vendo isso dia após dia. Cada semana nos lembramos dele, desfrutamos dele. Nós precisamos realmente saber o valor que nós temos para o Senhor. Quando o Senhor estava na terra, ele cuidava das pessoas, se importava com as pessoas, porque ele veio trazer salvação. Nós todos somos frutos da obra redentora dele. Mas sabemos também de uma coisa. Se nós perguntarmos para o Senhor, que é o nosso noivo, Senhor, o que você quer? Ele vai dizer duas coisas. Quer dizer, eu quero você, mas eu também quero as demais pessoas que não me conhecem. Hoje nós vamos falar a respeito da multiplicação dos pães. Mas nós vamos ver esse fato de um ângulo muito especial. Porque a multiplicação dos pães foi para saciar a fome de uma multidão. Hoje, há uma multidão faminta. Naquela época, houve a multiplicação dos pães. Eu quero perguntar para você, amado irmão, amada irmã, será que hoje o Senhor não quer novamente fazer a multiplicação dos pães para alimentar a multidão? E o tema dessa nossa comunhão é: você é importante na multiplicação de pães nos dias de hoje. Nós vamos ver sobre a questão da multiplicação dos pães em 4 partes. Você sabe, a multiplicação dos pães foi registrada nos 4 evangelhos. Nem todos os fatos são registrados nos 4 evangelhos, mas essa primeira multiplicação dos pães foi registrada nos 4 evangelhos, e em cada evangelho nos é mostrado um detalhe. Por isso, nós vamos ver essa questão da multiplicação dos pães nos 4 aspectos registrados nos evangelhos. Amém? E vamos ver como essa palavra, que é a palavra de Deus, é tão real para os dias de hoje, e é uma palavra que alcança a sua pessoa e a minha pessoa. Vamos ver a primeira parte, Mateus capítulo 14, versículos 12 e 13. Aqui diz: então vieram os seus discípulos, que eram os discípulos de João Batista, isso é sequência de Mateus, né? Então vieram os seus discípulos, os discípulos de João Batista, levaram um corpo, porque antes disso registra a morte de João Batista, né? Levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Versículo 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte.
Sabendo as multidões, vieram da cidade, seguindo por terra. Vamos ver aqui, primeiramente, o Senhor Jesus. Ele havia recebido a notícia da morte de João Batista, e aqui diz daí que ele foi para um lugar deserto, num barco, ele foi de barco. Mas as multidões que vieram da cidade souberam, e daí seguiram por terra. Eles viram para onde Jesus ia, daí só que eles foram por terra. Agora, vamos ver o registro de Marcos. Marcos, capítulo 6, versículos 30 e 31. Eu quero que os irmãos se lembrem de cada detalhe que nós estamos falando aqui, tá bem? Marcos 6, 30 a 31. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Aqui nos mostra de onde os discípulos vieram. Esses eram os discípulos de Jesus. O Senhor havia enviado os discípulos para pregar o evangelho. Agora, eles voltaram e relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Estavam muito alegres, né? Olha, Senhor, aconteceu isso, fizemos isso aqui, olha só. E o que nós ensinamos às pessoas? Então, no versículo 31 diz: e ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Aqui nós vemos a preocupação do Senhor com os discípulos, né? Eles tinham voltado de uma jornada, e essa jornada certamente foi uma jornada assim, muito intensa. O Senhor falou para ele: vai descansar um pouquinho, né? Vamos descansar um pouquinho. Não é assim, quando a gente volta de uma viagem, chega em casa, né? Os familiares dizem: vai descansar, porque se preocupa. Então nós vemos o Senhor preocupado com os discípulos, vai descansar. Vamos para um lugar deserto, aqui diz, eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então eu quero fazer uma pergunta aqui. Os discípulos estavam ou não estavam cansados? Certamente estavam cansados. Lembre-se disso, tá? Os discípulos tinham voltado de uma viagem, de uma atividade muito intensa, e estavam cansados. Necessitavam de repouso. Aqui diz, ele não tinha tempo nem para comer. Você já passou alguma situação assim? No trabalho, alguma coisa assim, não é? Tanta coisa, você não tem... daí você chega e diz, eu nem almocei, não é? Aí tanto trabalho, tanta coisa. Agora vamos ver o que Lucas mostra. Lucas 9, versículo 10. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Levando-os consigo, retirou-se para uma cidade chamada Betsaida. Então aqui nos mostra para onde eles tinham ido. Foi numa região da cidade chamada Betsaida. Daí, não sei se os irmãos se lembram, em Mateus 11, versículo 21, diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, com pano de saco e cinza. Aqui nos mostra que Betsaida era um lugar em que as pessoas tinham um coração muito duro. É muito difícil de crer no Senhor. Eles não tinham se arrependido, né? Depois de terem visto tantos sinais.
E vamos ver o que diz Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Então, preste atenção que quando nós juntamos o relato dos 4 evangelhos, né, nós vemos diferentes aspectos. O Senhor Jesus tinha recebido uma notícia muito triste, que era a partida de João Batista. Os discípulos tinham retornado de uma viagem, estavam extremamente cansados, eles não tinham nem tempo para comer, e a preocupação do Senhor com os seus discípulos, vamos descansar um pouquinho, né? Vocês fizeram bastante, e eles foram para um lugar, pessoa de coração duro, não é verdade? Foi o que falou sobre a questão de Betsaida. Essa é a primeira parte. Agora vamos ver a segunda parte. Como eu falei, nós dividimos em 4 partes. Vamos ver agora a segunda parte. Mateus 14, versículos 14 e 15. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então, observa, Jesus desembarcou, ele tinha ido para um lugar deserto para descansar com os discípulos, e lá estava a grande multidão. Qual foi a atitude de Jesus? Ai, não é possível, nem descansar eu consigo. Essa foi a atitude do Senhor. Olha aqui, ó, viu uma grande multidão, compadeceu-se dela. Teve compaixão dessa grande multidão e curou os enfermos. Isso daí mostra, e ao cair da tarde, os discípulos vieram, o lugar é deserto, vai adiantar da hora, despede depois as multidões para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. O Senhor, já está tarde, manda a pessoa embora. Eles não comeram ainda, manda embora, eles vão por aí para comer. Mas nós olhamos o coração do Senhor, preste atenção ao coração do Senhor. É um coração de compaixão. Né? Isso é o que Mateus 14. Agora vamos ver Marcos, capítulo 6, versículos 32 a 36. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Olha só, eles estavam preparando para ir para um lugar solitário. Imagina, daquela toda multidão. Eles chegaram antes do Senhor, né? Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Olha o coração do Senhor. E aqui diz, passou a ensinar-lhes muitas coisas. O Senhor estava cansado ou não estava? Estava. Discípulos estavam cansados ou não estavam? Estavam. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto esse lugar, já avançada a hora, despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Olha só. Eu acho que nesse momento os discípulos estavam já cansadíssimos, né? Senhor, manda a pessoa embora. Manda embora, né?
Eles devem estar com fome, daí eles vão passar pelos campos, eles vão passar pelas aldeias, eles vão comprar para si o que comer. Agora vamos ver o que Lucas nos diz. Lucas 9, versículos 11 e 12. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as. O Senhor acolheu essas pessoas, essa multidão. Não somente teve compaixão, aqui diz que acolheu. Uma coisa é você ter compaixão de alguém, outra coisa é acolher. Acolher faz com que a pessoa se sinta, ele se importa comigo. Na verdade, acolheu. Falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Então você pode ver, o Senhor curava, mas o Senhor também ensinava, porque o Senhor sabia o que essas pessoas necessitavam. Não era somente de cura, eles precisavam da palavra de Deus, precisavam conhecer a respeito do reino de Deus. Mas o dia começava a declinar, então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Olha só, os discípulos falaram para o Senhor. Então, se você vê o relato desses 3 evangelhos, você vê a atitude dos discípulos, não é? Senhor, está agora tarde, manda eles embora, eles têm que comer, passam nas aldeias e tudo. Agora eu quero fazer uma pergunta. O Senhor se importava com a multidão ou não? A palavra mostra que sim. E daí o registro de João nos mostra. Porque pelo registro dos evangelhos, parece que o Senhor Jesus tinha se esquecido que era tarde, não é? Que parece que não sabia que eles estavam com fome, porque foram discípulos que falaram, não é assim? De acordo com esses registros. Daí você pergunta, o Senhor Jesus tinha se esquecido desse fato? De jeito nenhum. É o que o Evangelho de João, tá? Capítulo 6, versículos 2 a 7, nos mostra. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Daí você pode ver aqui, o Senhor Jesus tinha preocupação sobre o que eles iriam comer. Está vendo? Isso não é algo que não está registrado nos 3 primeiros evangelhos, mas está registrado aqui no Evangelho de João. Mas olha só o versículo 6. Ele tinha falado para Filipe no 5, né? Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Versículo 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Você vê, algumas vezes o Senhor nos faz uma pergunta para nos experimentar. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pães para receber cada um o seu pedaço? Olha só. Por que Jesus perguntou para Filipe? Onde é que Ele disse sim, perguntou para Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas por que ele perguntou para Filipe? Onde é que eles estavam? Qual o nome da cidade em que eles estavam? Betsaida, né?
Se você der uma olhada, João 12, 20. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida. Então o Senhor perguntou para Filipe por que era de Betsaida. Ô, Filipe, você sabe onde é que compra pão, né? Entendeu? Você vê as coisas, né? O Senhor, tudo ele tem sua razão de ser, né? Por quê? Porque o Senhor estava testando para ver a fé de Filipe. Onde é que compra pão? Disse, precisa de 200 denários aí para comprar pão, é muito dinheiro. Cada um vai receber um pedaço. Se Filipe conhecesse o poder de Deus, ele diria, Senhor, para que comprar pão? Você pode alimentá-los. Não é verdade? Mas todos os discípulos não sabiam o que fazer. Para eles, o que nós precisamos ver é o seguinte, que ao andar com Jesus, nossa fé vai se fortalecendo. Eles tinham andado com o Senhor Jesus, mas não conheciam ainda quem era o Senhor de verdade. Você pode ver isso no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 4 a 9. Essa porção de João 14 diz, vós sabeis o caminho para onde eu vou, disse-lhe Tomé. Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe. Está vendo? Aqui mostra Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Senhor, vocês estão tanto tempo comigo, mas vocês ainda não me conhecem. Amados irmãos, quanto tempo nós estamos com o Senhor? Nós conhecemos o Senhor? Conhecemos o coração dele? Conhecemos o poder dele? Quando os discípulos falaram, Senhor, manda embora a multidão, é porque isso aqui tem um problemão que nós não sabemos nem como resolve. Tem um problemão, que é alimentar essa multidão. Qual é a saída mais fácil? Manda embora. Não é assim? Ok. Alguém precisa de ajuda. Você diz, esse é um problemão eu ajudar esse aqui. Qual é a melhor saída? Mais fácil. Manda embora. Manda embora. Você quer pão? Eu não tenho para dar para você. Mas lá na aldeia tem. Lá no campo tem. Quer dizer, você quer dar a responsabilidade para outro, enquanto a pessoa está com você. Quando tem um faminto ao seu lado, o que você diz? Senhor, manda ele embora comprar pão por aí, encontrar alimento por aí? Não é a saída mais fácil? E algumas vezes nós nos utilizamos dessa saída. Dá para o outro. Manda aquele irmão cuidar. Mas o Senhor se importava com eles. Os discípulos sabiam. Estão com fome, mas nós não temos jeito de cuidar deles. Melhor saída, mandar embora. Agora nós vamos para a terceira parte.
Mateus 14, versículos 16 a 18. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. Preste atenção a essa resposta do Senhor. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se. Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Você quer mandar embora? O Senhor diz. Não precisa ir embora. Você pode dar o alimento que ele necessita. Eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. Traga para mim. O que vocês têm? Traga para mim. Vamos ver o que diz Marcos. Marcos 6, 37 e 38. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Nós vamos gastar esse dinheirão? Você pode ver, esse é o conceito natural. Para alimentar isso aqui é só com dinheiro, essa é a saída. Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Ele lhe disse: quantos pães tendes? Ide ver. Aqui tem um outro ponto muito importante. Porque o Senhor pergunta: diga para mim o que você tem. Vai, ide ver. Vai lá. Vai procurar e conta. Diga para mim o que você tem. Por quê? Porque nossa atitude é: eu não consigo, não posso. Eu não tenho essa capacidade. E o Senhor pergunta: tá bom. O que você tem? Fala para mim. Não é possível que você não tenha nada. Depois de tantos anos que você conhece o Senhor, depois de ler a palavra de Deus tanto tempo, você não tem nada? Você não tem nada? Você pode dizer: eu tenho pouco. Mas você não pode dizer: eu não tenho nada. Porque você tem um espírito, não é? Você tem a palavra de Deus, que é a Bíblia. Você tem muita coisa. Mas, aqui ele diz: quantos pães tendes? Ide ver. Sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. O Senhor sempre vai perguntar para você: o que é que você tem? Para o Senhor não interessa se é muito ou pouco. O que interessa é que o que você tem que trazer para o Senhor. Entenderam? Agora, vamos ver o que Lucas 9 diz. Lucas 9, versículo 13. Ele, porém, lhe disse: dai-lhes vós mesmo de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos fomos comprar comida para todo esse povo. Isso é o que tenho. Agora, outra saída é a gente ir lá comprar. João 6, versículos 8 e 9. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Aqui registra um outro sentimento. Olha só, aqui tem um rapaz. Aqui não fala de um homem, porque um homem grandão come muito mais, né? Ele teria mais coisa, mas aqui tem um rapaz. É suficiente para alimentar um rapaz.
Não temos mais. Aí tem um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Então, eu quero que vocês percebam que aqui fala pão de cevada. E cevada tipifica ressurreição. Tá? Eu quero somente que vocês se lembrem disso. Agora, vamos para a quarta parte. Mateus 14, versículos 19 a 21. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Agora vamos ver Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 44. Nós vamos ler todos os registros, depois nós vamos comentar. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que os distribuíssem. Por todos, repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Agora vamos ver Lucas 9, versículos 14 a 17. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos, fazei-os sentar-se em grupo de 50. Eles atenderam e acomodando a todos, tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Agora, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 10 a 13. Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou uns pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Olha só, aqui tem um registro muito especial. Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que tinham comido. Nessa porção, nós podemos ver o processo que esses 5 pães e 2 peixes passou. Senhor Jesus, traga para mim. Por quê? Esses 5 pães e 2 peixes estavam na mão de um rapaz. O Senhor disse assim, é preciso que esses 5 pães e 2 peixes estejam na minha mão. Por isso que ele diz, trazer. Daí o Senhor tomou, abençoou, partiu e distribuiu. Preste atenção a esse processo. É muito importante. Eu vou entrar
um pouco mais daqui à frente nesse ponto. Mas olha só, o Senhor mandou o povo sentar, né? Grupo de 100, grupo de 50. Por quê? Porque o Senhor queria ter, se ele não tivesse isso, o povo estava com fome ou não? Você já tentou distribuir comida para quem está com fome? E você diz assim, olha que pão para todo mundo. O que vai acontecer? Aquela multidão. E só os fortes iriam conseguir, porque ia derrubar os outros. Na verdade, isso aqui dá para mim. Mas o Senhor queria ter a certeza de que todos pudessem receber a sua porção. Todo mundo sentadinho, nós vamos distribuir. Você não precisa correr atrás. Vai chegar na sua mão. Olha o coração do Senhor. Assim ele teria certeza de que todos iriam receber. Senão, só os fortes iriam comer, os fracos ficariam com fome, porque iria aquela correria toda. Não é verdade? Eles comeram, nós sabemos, e todo mundo ficou saciado. Sobrou. Ok. Agora, nós vamos entrar um pouco daí no encargo espiritual para nós hoje. Nós temos hoje uma missão, que é de alimentar a multidão. Mas quando conhecemos a missão, o nosso sentimento é impossível. Impossível. Como é que nós vamos alimentar essa multidão? Não é verdade? O Senhor perguntou. O que vocês têm? Vai dar uma olhada. Você lembra? Nós falamos sobre isso. Daí nós só temos 5 pães e 2 peixes. Agora, o que nós precisamos ver? 5 pães e 2 peixes na sua mão só alimentam uma pessoa. 5 pães e 2 peixes nas mãos do Senhor pode alimentar 5.000. O problema não é o que você tem, o problema é o que você tem, você trouxe ou não trouxe para o Senhor? Eu pergunto muitas vezes na comunhão com irmãos e irmãs. Irmão, você está servindo? Não. Por quê? Estou muito cansado. Tenho pouco tempo. Tenho poucos dons. Tenho pouco conhecimento. Tenho pouca força. Não é? É tudo. Pouco, 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 pouco. Não é essa a nossa desculpa? Se você falar isso para o Senhor, sabe o que o Senhor vai falar para você? Me dá o pouco tempo que você tem. Me dá a pouca força que você tem. Me dá os poucos talentos que você tem. Me dá o pouco conhecimento que você tem. Isso, se estiver na minha mão, eu vou abençoar, vou partir, e você vai conseguir alimentar as pessoas. Amado irmão, amada irmã, ter pouco não é problema. O que nós temos que fazer é colocar esse pouco nas mãos do Senhor. Senhor, usa esse pouco tempo que eu tenho.
o Senhor deu aos discípulos, e os discípulos alimentaram a multidão. Você é um discípulo do Senhor? O Senhor vai colocar na sua mão para você dar para as pessoas. Você não é a fonte, o Senhor é a fonte. Mas para que isso aconteça, você tem que dar para o Senhor, colocar nas mãos do Senhor o pouco que você tem. E eu vou dizer uma coisa, Deus hoje nos deu um grande instrumento que é, posso orar por você? Nós aqui podemos não saber muita coisa, mas todos aqui sabem orar. Não sabem? Tem alguém aqui que não sabe orar? Todos sabem orar. Isso quer dizer, todos podem ser usados pelo Senhor. O Senhor operou a multiplicação dos pães naquela época. E hoje, por meio da sua igreja, Ele quer fazer a mesma coisa. E nós todos somos responsáveis por isso. Senhor, eu quero colocar nas suas mãos. Cansaço não é desculpa. Os discípulos estavam cansados, não é? Pouco tempo também já era quase de noite. Tempo não é desculpa. Temos pouco, não é desculpa. Então, nessa manhã, o Senhor está falando para cada um de nós. Me dá o pouco que você tem, para que eu possa usá-lo para alimentar multidões. Que cada um de nós possa ouvir esse chamamento do Senhor. E todos nós, usados por Ele, possamos fazer com que muitos sejam salvos e desfrutem das riquezas que nós desfrutamos. Que o Senhor abençoe a todos nós. Amém.